Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é o Davi Isaac, que foi aprovado no 35º exame da OAB. Davi, eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui em nossos estúdios para gravar essa entrevista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já concluiu a sua graduação. Meu nome é Davi Isaac, eu tenho 22 anos, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, estou no 10º semestre da Faculdade de Direito. Foi sua primeira tentativa? Já tinha passado antes por essa experiência de fazer o exame de ordem? Então, eu comecei, no primeiro semestre, na primeira fase do 34, fui aprovado de primeira e fui fazer a segunda fase. Na segunda fase, no 34, eu não consegui êxito por pequenos erros na correção, e aí fui aprovado no 35 na segunda fase. Então, pelo que eu entendi, você teve que conciliar os estudos preparatórios para o exame de ordem. É claro que essa preparação vem desde o início da faculdade, Claro. mas uma preparação direcionada com os estudos para a faculdade. Teve que conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais também? É bem complicado, principalmente no final da faculdade, nos últimos semestres, nós temos bastante afazeres, Então acontece que de manhã era a faculdade, de tarde era o estágio, E aí sobrava o período da noite barra madrugada, Porque acaba que tu volta sempre um pouco mais tarde do escritório. O estudo era até 2 da manhã, Uhum. E qual que foi a sensação na hora que você viu que deu certo, que você havia aprovado, Você passou pela primeira experiência que foi de reprovação, Uhum. teve essa segunda oportunidade, de fazer só a segunda Sim. fase, e aí veio a aprovação antes mesmo de terminar a faculdade. Qual que foi a sensação na hora que você viu que deu certo? A sensação de abrir a lista, jogar um Ctrl F, botar um nome e aparecer alguns ali, tu bota o primeiro nome, bota o segundo, e aí quando tu vai clicando o Enter e vai descendo, na hora que aparece, tu assim, uma sensação de tranquilidade que tu não sabe nem o que fazer, tu só para e olha, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu vejo que para muitos, a conclusão da faculdade, de fato, só parece que vem, não é com o diploma, mas com a Uhum. aprovação no exame de ordem. Como que foi na sua turma, O pessoal já estava fazendo exames, estão aguardando terminar a faculdade, tem um alto índice de aprovação? Da minha turma, os que fizeram o 34, a primeira fase, creio que 50% passaram, outros 50% não passaram, E os que foram para a segunda fase do próprio 34, acredito que assim, acho que foram uns 5 ou 6, somente 2, acho que 2 ou 3 passaram. E aí agora para a segunda, no caso no 35, a maioria que fez, que estava vamos dizer, de repescagem, conseguiu lograr êxito. Como eu já disse, a preparação para o exame de ordem, ela vem desde o início da faculdade, Mas eu acho que já ficou claro para todo mundo que é preciso ter uma preparação Uhum. direcionada, Sim. sim, porque não adianta você se preparar achando que é mais uma prova de faculdade, pois não é, uma banca diferenciada que vai fazer, a sua prova. Você precisa conhecer a banca, precisa conhecer a forma com que ela cobra, precisa conhecer as malícias Sim. também, que a prova cobra. Então, essa preparação direcionada começou quando? Foi quanto tempo de preparação para o exame de ordem? Iniciou-se o ano de 2022, Eu sabia que ia ter a prova, já tinha feito a inscrição acho que, salvo engano, no começo de dezembro, Passou ali as datas comemorativas, dia 3 ou 4 de janeiro, retornei para minha cidade e comecei a estudar, A prova foi no meio de fevereiro, e com isso, assim, do primeiro período deu acredito que uns 40 dias, 40 dias bem focado, porque a prova já estava em cima. A primeira fase é muita matéria, e na segunda fase foi 2 meses para primeira vez e depois mais 4, Uhum. E quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos para a OAB? Era um estudo constante, diário? Às vezes estudava um dia muito, no outro dia não conseguia estudar nada? Então, eu coloquei na cabeça, até meus amigos ficavam, pô, tá estudando demais, não, dá uma saída com a gente e tal. Mas, é a realidade, Você tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras, Então, o que eu fazia, Eu chegava em casa às vezes 8, 9 da noite, tomava um banho, descansava um pouco, começava a estudar umas 10 horas. Então, eu tentava pelo menos estudar todo dia umas 3 a 4 horas, Às vezes 1, 2 da manhã eu já estava muito cansado, eu tinha que dar uma segurada, mas acabava
aumentando um pouco no outro dia para compensar, né? Eu acho que nessa hora o autoconhecimento é importante, né? Não adianta nada você querer estudar pensando em horas líquidas, em quanto tempo você vai estudar, mas se você não estiver absorvendo mais conteúdo. Sim. Então, saber a hora de parar, né? E dar uma aumentada nas horas no dia seguinte, correr atrás do prejuízo, Claro. né? Logo depois, é muito mais importante do que você continuar estudando sem, de fato, estar conseguindo ali absorver conteúdo. Sim. E o fato do estratégia, né? Principalmente, no caso, eu sou aluno da mentoria também, né? De poder ter a mentoria e seguir o cronograma. Claro, os cronogramas, vamos dizer, os abertos, né? Que não são o da mentoria, feito pelos professores, né? Aliás, todos são feitos pelos professores, mas o mais selecionado para você, eu gostei muito porque tu consegue ter uma ideia de ficar tranquilo, de deitar, como é que é, depois de estudar, encostar a cabeça no travesseiro e falar, beleza, o do dia eu fiz. O que eu tinha que fazer, né, o 1% desse dia foi feito, né? Você comentou sobre a mentoria, né? Eu vou fazer uma comparação aqui. Eu, por exemplo, não gosto muito de academia. Eu sei como utilizar os aparelhos, eu sei ali o que eu preciso fazer, mas ter um personal vai me ajudar a ter um Sim, resultado muito mais rápido, né? E acaba que o compromisso deixa de ser só comigo e passa a ser com outra pessoa, né? E eu claro. fico pensando na responsabilidade que eu tenho com essa outra pessoa. No seu caso, a escolha da mentoria foi pensando nisso também, não Sim, só de buscar um resultado mais rápido, mas também de poder ter outra pessoa te cobrando. claro. Não, o professor Paulo foi essencial para aprovação, né? Tu ter, que nem eu comentei para ele, né, quando vinha trocando mensagens, em contato com ele também, eu fiz as duas mentorias, né, tanto pro 34º quanto pro 35º, né? E eu falei, professor, quando fui aprovado, mandei mensagem, falei, professor, muito obrigado aí pela nossa trajetória de, né, no caso, 9 meses, desde a primeira fase até a aprovação, né, até sair o resultado. Eu comentei para ele, né, o senhor foi meu melhor amigo por 9 meses, o cara que eu encontrava mais do que meus pais, mais do que minha noiva, mais do que tudo, né? Até eu tirava foto com ele com o monitor, mandava para ele, aí, professor, tamo junto na sexta-feira, sextou junto. Mas é essencial tu ter a mentoria. Se eu puder indicar para qualquer um, acredito que vale muito, principalmente quando você não tem muita noção do que estudar, né? Para não ficar estudando muito uma área, não ir para outra e acabar sendo prejudicado por isso, né? Em resumo, no que consiste a mentoria? A mentoria seria um acompanhamento, né? Vamos dizer, um auxílio em que o professor, né, presta para o aluno com alguns diferenciais, né? São algumas aulas a mais, algumas aulas mais detalhadas, um WhatsApp para contato, para tirar dúvidas mais facilmente. E o que sempre ajuda muito, né, é um cronograma de estudos do dia que é feito o cronograma da reunião com o professor até o dia da aprovação, né? É um investimento a mais, é algo que exige, né, uma confiança no material. Então, de onde você conheceu a estratégia OAB, de onde veio essa confiança para ter certeza que valeria o Sim. investimento? Eu acompanhava alguns professores no Instagram, né, até professores que não são da área da OAB, né, são da carreira jurídica, e sempre, legal, um cursinho e tal. E eu tive um amigo muito próximo que fez no 32. E ele gostou muito, ele até veio da entrevista, eu estava assistindo a entrevista dele ontem de noite, e eu perguntei para ele, cara, vale a pena? Aí ele falou, de certeza, não tem erro. Pode ir que é bom, os professores são muito bons, e até uma coisa que eu comentava, né, nós tínhamos um grupo de estudo com vários alunos do Estratégia, que cada um foi puxando um, que botava um amigo, que botava outro, todo mundo de civil, e aí a gente se ajudava, marcava reunião e tal, até quero mandar um abraço para eles. Mas assim, o que ajuda é essa parceria, né, de estar junto, de, como é que é, sorrir junto. Acredito que só uma menina não logrou êxito agora no 35, né, mas foi legal todos se alegrarem juntos, né, choramos juntos, passamos tristeza juntos, mas essa parceria leva para o sucesso, né? Agora vamos focar um pouquinho na primeira fase, né? São muitas matérias, muitas disciplinas a serem estudadas. O tempo que você teve foi curto, né? Sim. Lá no 34º exame. Como que você montou o seu cronograma de estudos, né? Você dava o mesmo tempo para todas as matérias? Você precisou deixar de estudar alguma matéria para poder dar conta? Conseguiu dar conta de tudo? Como que foi a sua organização dos estudos para a primeira fase? É bem complicado pensar que são várias matérias e poucos dias, né? O que a pessoa tem que fazer, né? É abrir o leque e pensar, né?
o que que eu tenho mais facilidade, o que eu não tenho, né? Mas o que que eu fiz? Eu tinha por volta de 40 dias, né? Então, eu sabia que era um tempo curto, mas sabia que tinha como passar. Então, eu comecei vendo os planos de estratégia, aqueles mais resumidos, né? Para poder dar conta, e comecei a ver que alguns eu tinha mais facilidade, acabava pulando algumas matérias, outras não, e acompanhar os simulados, né? Uma coisa que eu achei que foi muito importante foi a resolução de questões, né? Muitas questões de diversas matérias, muitos simulados, muito tempo sentado estudando e refazendo várias questões e aprendendo com as correções das questões, né? E para a primeira fase, qual que foi a matéria que você teve mais dificuldade e como você fez? Resolvente entregou para Deus, deixou para lá ou se dedicou mais a ela? Como eu comecei a primeira fase, né, antes de começar o nono semestre, na universidade que eu curso, tributário, por exemplo, eu não tinha tido nada. Tanto que foi as minhas matérias agora do nono e do 10º semestre. Então eu não tinha basamento nenhum, não tinha nem como chutar direito. Então foi uma matéria que eu prestei um pouco mais atenção, né? Como ela também não é uma matéria com poucas questões, foi uma coisa que eu foquei pensando, olha, eu preciso pelo menos saber o básico, né? Acho que mais tributário, que foi a matéria que eu mais precisei estudar, vamos dizer, por fora da universidade, porque realmente eu não tinha tido ainda, né? Uhum. Qual que foi a sua pontuação na primeira fase? 43, acredito eu. Alguma coisa perto disso. Uhum. E você pensando agora tanto na primeira fase quanto na segunda, como você leva a sua última semana de preparação? Você é daqueles que gosta de acelerar, dar o máximo de si, fazer revisões, fazer questões, simulados, ou prefere aí dar uma relaxada, uma descansada, que é isso que vai te trazer mais tranquilidade para a hora da prova e véspera de prova também, dia de revisão e dia de descanso? Eu acho que eu fiz tudo ao contrário do que vamos dizer, meus amigos falavam, né? Eu falei assim, vou seguir o professor Paulo, que ele falar para fazer, vou fazer, porque, né? Que nem ele fala, acredita no método, segue, né? Então eu estudei ali firme até o último minuto, né? Até o legal da mentoria aqui, né? Uma coisa que me deixou muito feliz foi uns dias antes da prova, tinha lá o dia para estudar e tava assim, esse dia é livre, ponto, sério, é livre, vai pro cinema com a sua noiva, vai ficar com a família, é livre, ponto. Aí eu falei, então tá, falei, família, hoje é pra fazer alguma coisa, o professor Paulo tá mandando. Eu fui até sábado com a revisão, vi a revisão, revi a revisão, até pra segunda fase, eu dei muita risada na prova. Porque na hora que eu vi o caderno, eu olhei e falei, caramba, eu sei o que é. Deu aquela segurança de falar, olha, assim, não é nenhuma matéria do além, eu já vi coisa parecida. Na última semana eu tinha dado uma boa revisão, então muitas coisas que caíram na prova, eu já tinha acabado de passar. Então, tanto que quando eu via as questões eu olhava, eu não preciso nem do Vadmerco. Eu sei, ó, é isso, é aquilo, eu lembrava certinho onde estava na folha. Artigo tal é do lado direito da folha superior, tá grifado de amarelo. Então eu acho também que outra coisa que o professor Paulo sempre fala, né? O VAD tem que ser o melhor amigo, né? Você tem que estar focado nele, tem que dormir com ele, acordar com ele e saber manusear ele, né? E aí veio a segunda fase, né, do 34º, você não alcançou a aprovação, veio do 35º, Sim. alcançou a aprovação. Como que foi a sua preparação para essa segunda parte tão importante, né, do exame de ordem? O que você acha que você teve de diferencial para poder ter um resultado também Claro. diferente? Como teve 2 períodos, os primeiros 2 meses, eu fui mais focado, né, na segunda fase, aprender a fazer a segunda fase, porque acredito, assim, o que tu tem de conhecimento externo, você não consegue colocar tanto na prova, porque a prova tem o seu jeito de fazer, o corretor tem o seu jeito de corrigir. Como eu tive 2 meses no primeiro, aprendi basicamente como o corretor faz e tive outros 4, né? Tive um período ali de luto pela reprovação, principalmente por erro de correção, né? E fui para a segunda vez muito mais confiante, acreditando mais no método, né? E claro, né? Muito mais tempo para estudar, mais tranquilo e a aprovação veio, né? Uhum. O professor Paulo Souza, né, é um professor cativante, eu que moro em Brasília, ele também mora lá, então a gente sempre se esbarra na unidade lá de Brasília, né, sei o quanto ele é cativante, mas se viu
é uma matéria que realmente você precisa gostar, né, para poder dar conta de fazer e fazer uma boa prova. A sua decisão, né, foi porque é uma matéria que você sempre se deu bem na faculdade? No começo da faculdade eu gostava muito entre as duas, né, civil e penal. Ao passar da faculdade fui gostando menos de penal, mais de civil, e aí os estágios acabaram que foram sempre caindo em algo relacionado a civil. E quando veio a decisão, né, que quando eu fiz a inscrição eu não sabia como ia funcionar. Ah, eu faço agora, faço depois, né? Tu resolve primeiro a primeira fase, depois abre outro, faz. Na hora que eu vi que eu tinha que botar na primeira fase já, eu falei, caramba, o pessoal fala que penal é mais fácil, o pessoal fala que aquilo. Eu sempre pensei assim, ela pode ser mais fácil ou mais difícil, pode ter uma aprovação maior ou menor. Mas se eu não souber fazer, não faz diferença. Então, como era uma matéria que eu tinha mais facilidade, por gostar mais do professor Paulo, eu falei, ah, vamos de civil mesmo sendo... O pessoal fala que é mais material, que é mais difícil, mas tranquilo, estudando passa tranquilo. Eu já ouvi pessoas que falaram assim, eu escolhi tal matéria porque eu quis me desafiar, porque era algo que eu não me dava bem na faculdade. Acho que isso não é uma boa escolha. Você tem que fazer algo que você se sinta realmente confortável, e eu acredito que a segunda fase é sempre um desafio, mesmo você escolhendo aquela disciplina que você tem afinidade. E são 2 meses, né, focado numa matéria, né, então tem que ser uma matéria que você tenha pelo menos um pouco de afinidade, ou que pelo menos goste, né, para poder dar vontade de estudar, porque não é fácil. Principalmente com a correria do dia, chegar de noite, a família, e ter que parar para estudar focado, né, é bem complicado. Tem que ser alguma matéria que se identifique, né. Aqui no Estratégia eu também faço entrevistas com aprovados em concursos, né? E eu vejo que um grande diferencial de concursos para o exame de ordem é que no concurso tem um número X de vagas, né? Não interessa quantos pontos você fez, se você está aprovado, fez o mínimo nas matérias, se mais pessoas fizeram mais pontos que você, estão na sua frente e vão alcançar as vagas, né? No exame de ordem é um desafio de você contra você mesmo, né? Não interessa quantas pessoas vão ser aprovadas, né? Você fez a pontuação ali exigida, você vai conseguir a sua carteirinha, mas mesmo assim o nível de reprovação ainda é muito alto. Claro. Você acha que isso se deve à confiança de acreditar que só aquilo que é estudado na faculdade já vai valer para a prova, ao nervosismo, a questões características mesmo inerentes à aplicação da prova, à banca? O que você acha que se deve a esse alto índice de reprovação? Como eu disse uma vez, que não há vagas, né? Você vai ali, é um desafio de você contra você mesmo. Principalmente quem é de fora pensa, mas é fácil. É só isso, é só aquilo. Mas na hora que a pessoa entra para estudar e vê o universo que você tem que estudar, né, diz, não, mas você já viu tudo na universidade. Nem tudo você vê, né? Não tem como ver tudo em 5 anos. Né? Você consegue ver uma grande parte. Só que não é a grande parte que eles cobram. Eles cobram as minúcias, né? Os detalhes. E com isso, acaba onde pega a reprovação, né? Até uma vez eu comentando com o professor Paulo, perguntei pro professor Paulo, essa prova foi difícil, essa prova foi fácil, né? Falando da primeira fase. E ele comentou, Davi, claro que uma é um pouco mais difícil, outra um pouquinho mais fácil, mas é questão de 2 ou 3 questões que são médias, você dá uma complicada e fazer elas virarem, assim, vamos dizer, difíceis, já roda muita gente. Porque não é uma prova fácil, é muito conteúdo. Você está nervoso. Na primeira fase é muita matéria, né? É pouco tempo, né? Acaba que na correria do dia a dia você não consegue, né? Pelo menos os meus colegas, né? A maioria a gente não conseguia parar para estudar o dia inteiro. E já na segunda fase, os detalhes cobrados pela banca, às vezes são palavras, às vezes aspectos que você coloca diferente, que não pontuam, ou algum pensamento diferente, né? Alguma coisa que você já tem, vamos dizer, um cacuete, né? Uma mania, e aí acaba que vai te tirando pontinhos atrás de pontinhos, e aí a aprovação não vem, né? Você tem que o que eu fiz na segunda vez, né? É olhar bem como o professor Paulo fazia a correção dos simulados, tanto dos individualizados quanto da correção em vídeo, né? Ver como era bem os tópicos, ver como era bem a pontuação, e escrever baseado no código. Copia o código, né? Fala, se puder, se conseguir, fala com as mesmas palavras, para garantir que vai pontuar, né? Para garantir que tu não vai tangenciar para algum
para algum lado, né? Uhum. Nessa segunda tentativa, digamos assim, você chegou a entrar com recurso, a nota que veio foi a nota realmente que você esperava? A nota foi 9,2, né? Até, vamos dizer, me assustei com a nota. Quando o professor Paulo fez a correção preliminar no dia da prova, eu fiquei bem feliz porque eu tinha ido bem. Até tinha comentado para minha família, eu falei, gente, olha, eu fui bem, né? Só que o que que acontecia? Eu tinha vindo de uma reprovação. E aí, eu também tinha falado que eu tinha ido bem. E realmente, né, na hora que tu pega a minha outra prova e vê a correção, os erros que a banca cometeu me tiraram quase 4 pontos. 4,68, alguma coisa, 4,65 pela correção do estratégia depois, né? Eu ficava com o pé atrás justamente por isso. Eu falei, nossa, né, o meu medo não era tanto a mais a prova, era já a forma da correção. E aí veio o 9,2, quando eu botei o listão, apareceu lá meu nome, eu falei, pronto, entrei. O sistema fica muito carregado, tu não consegue. Sei que eu fiquei umas 2 horas, né, relaxei, fui tomar uma água, estava no trabalho, né? Primeiro comemorei com meu colega, depois saí do escritório, liguei para a família e tal. Quando eu fui olhar realmente o individualizado, vi minha nota, eu olhei, cara, fui bem, hein? E o mais engraçado, até estava brincando com o professor Paulo, foi, poxa, dava para ter tirado 10, dava para ter gabaritado. Até tem o professor Paulo fazer uma brincadeira, né? Ó, quem gabaritar a prova, claro, quem se viu, né? Quem gabaritar a prova, eu pago o jantar de 4 dígitos. Eu falei, professor, nossa, passou tão perto. Ele, não, mas por quê? Eu falei, não, porque ficou 9,2. O 0,6, para completar, né, ali, 0,8 mais 0,6, eu coloquei no meu rascunho, eu coloquei o artigo, era o 675, eu parei, escrevi, então eu falei, mas na hora que passar limpo, eu falei, ah, não precisa. Não, já tem muita coisa. Me tirou 0,6. E o 0,2 que ia faltar foi artigo que eu coloquei e a banca acabou não considerando, né? Não viu. E aí eu falei, cara, passou tão perto do 10, seria tão legal. Falar, não, gabaritei a prova da ordem. Mas, estava vendo as entrevistas ontem, eu não lembro se foi o professor Ivan que comentou, e ele dizendo, né? Olha, passou de 6 é goleada. E tá dentro, vai, parte pro abraço, né? Então, eu acabei que nem entrei com recurso nem nada na segunda, porque já estava feliz, já estava bom. Uhum. E foi bem legal. E olhando a sua preparação como um todo, que se iniciou, né, agora em janeiro de 2022, você consegue apontar erros, coisas que você fez diferente ou que você faria diferente olhando para trás? O que que você considera também que foram os seus principais acertos? Um grande erro, acredito que não só meu, é... Não digo a falta de responsabilidade, mas eu digo a falta de concentração, né? Acaba que nossos dias são muito atarefados, então a gente chega aqui já cansado, né? Então eu acho que o foco tem que ser a melhor coisa, né? E uma coisa que eu comentei até com meus colegas nesse grupo de estudo, professor X falou isso, professor Y falou, eu comento pro pessoal, gente, nós estamos todos fazendo curso de estratégia. Claro, a gente pode ver algumas matérias de fora, professores de fora, às vezes tem alguns professores que a gente tem mais afinidade, mas eu comentei, gente, confia no método. O professor Paulo está falando o seguinte, vamos seguir que vai dar certo, né? Vamos confiar. E eu acho que um dos maiores acertos é justamente isso. Tu confiar em quem faz isso há muito tempo, né? Tu confiar no curso que tu contratou. Tu confiar tanto no método quanto no material, né? Davi, para a gente ir caminhando para o final dessa gravação, o que que você gostaria de deixar de conselho para quem vai iniciar agora os estudos para o exame de ordem? O que que você gostaria de deixar de mensagem também para aqueles que, infelizmente, ainda não alcançaram a tão sonhada aprovação? Primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a Deus, né, por ter me mantido focado, né, a família pelo todo o apoio, o grupo de estudo que, querendo ou não querendo, chorou junto, né, e se alegrou junto agora também no final. E o que que eu posso aconselhar, né, confia no método, mantém focado, estuda o máximo que der e não pensa no que passou e não conseguiu estudar, né, foca, né, foca no que está no script, né, o que tem que estudar. Eu acho que é mais importante estudar tal matéria. Olha, o professor está dizendo que não, ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu acredito que seja isso, né? Focar no método, cumprir, fazer a sua parte também, né? E a aprovação vem de certeza.
A aprovação vem, o pedido de entrevista vem, quem sabe a vinda aqui em São Paulo também para os nossos estúdios para gravar uma entrevista, falar um pouquinho como foi a jornada dessa aprovação, vem também. Então, Davi, eu quero agradecer a sua disponibilidade, vir até São Paulo para gravar essa entrevista, contar um pouquinho como foi a sua jornada até essa aprovação. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns e muito sucesso aí pela frente. Obrigado. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo, dos próximos exames de ordem, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.